Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Glauco, pastor da Igreja Batista Moriá. Estamos no programa Refrigério e Paz da Ormesse. Eu gostaria de ler para a nossa reflexão um texto que se encontra na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, a partir do verso 1, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Esse é um texto que tem sido muito usado para fazer referência à postura ordeira do cristão, a postura do cristão com relação à autoridade, respeitando a autoridade. Quando a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus, algumas traduções dizem toda ordenação foi constituída por Deus, ela não está falando da específica pessoa que exerce a autoridade. Inclusive, nesta época, aqui em Roma, era Nero que perseguiu de forma sanguinolenta os cristãos, o que governava o Império Romano. Não se está aqui a falar que a pessoa que governa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que está falando como alguém que Deus está usando de maneira piedosa, nada disso. A autoridade que se fala não é a pessoa que exerce a autoridade, mas é a ordenação, é o princípio da ordem, é a ideia de que deve haver uma autoridade para se estabelecer a ordem. Então, esse princípio de ordenação é que deve ser levado em conta pelo cristão, porque Deus fez o mundo com ordem, né? Nós temos que a criação física foi submetida à regência de Adão, nós temos ordem entre os anjos. Miguel, portanto, é um dos príncipes primeiros, como diz a Bíblia, entre as figuras angelicais. Então Deus, ele cria hierarquias, ele cria ordem. Ordem na família, submissão dos filhos aos pais, a reverência da esposa para com o esposo, nosso respeito, nossa obediência aos pastores. Então a ideia de autoridade, de ordem, é uma ideia originária de Deus, que ele instilou na nossa natureza humana, de maneira que quando nós buscamos a ordem, nós estamos fazendo por algo que tem a ver com a nossa natureza, criados nós à imagem e semelhança de Deus. É nesse sentido de que fala o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo não apenas fala da submissão à autoridade, ele fala do para que a autoridade foi por Deus constituída, né? Por que razão, na nossa natureza humana, nós buscamos a ordem na vida social? Nós buscamos por causa da justiça, pela expectativa de uma ordenação justa. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma visão ideal da autoridade, ou seja, de como a autoridade deve ser, do que ela deve fazer. E é dito, por exemplo, no versículo 2, o seguinte: por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Mas veja como é a autoridade que está sendo imaginada. Porque os magistrados, verso 3, não são terror para as boas obras. Ou seja, eles não amedrontam aquele que está vivendo direito, aquele que está vivendo de maneira adequada. Eles não aterrorizam um trabalhador, por exemplo, que está trabalhando. Os que exercem a autoridade adequadamente não vão oprimir aquele que precisa sustentar a sua família, não vão fazer o mal às pessoas. Disse que os magistrados são terror não para as boas obras. Não pode ser a autoridade secular um terror para as pessoas que querem cultuar o Senhor. É um terror para
para as más obras, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Então, você está imaginando aqui uma autoridade ideal, essa que é aquela a que nós devemos nos submeter e reverenciar, que ela está existente para o bem. Quem faz o bem não tem que ter preocupação com ela, vai ter o louvor dela, dessa autoridade. O verso 4 diz, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então nós estamos vendo aqui que a autoridade é constituída por Deus, mas ela é constituída por Deus para um propósito, para uma finalidade. E essa finalidade é de ser punição para os maus, terror para os maus, mas de ser uma segurança para aqueles que fazem boas obras, para aqueles que andam corretamente na vida social. Quando a autoridade inverte e passa a favorecer os maus, né, passa a não punir os perversos, os corruptos, e passa a perseguir os bons, então essa autoridade está desviada de sua finalidade. Nós temos aí um abuso de autoridade, né? Um abuso de autoridade. E aí vem a grande pergunta, e como então deveria ser, neste caso, a postura do cristão? Nós defendemos que, neste caso, nós devemos oferecer resistência à autoridade, não a resistência ativa, que seria aquela dos revolucionários que vão pegar a espada, derrubar o poder e se apoderar do poder. Isso não nos pertence como cristãos. Mas a resistência passiva é aquela em que nós vamos protestar contra isso, vamos nos solidarizar com os oprimidos, vamos abrir a nossa voz profética contra o abuso da autoridade. Vamos reagir com as armas espirituais que Deus nos deu, a oração, a pregação intrépida contra a opressão, a solidariedade com aquele que está padecendo. Se essa autoridade nos obrigar a fazer o mal, nós não devemos fazer. Nós não devemos nos tornar denunciadores do nosso vizinho, que não está fazendo nada demais, que está vivendo honestamente, para mostrarmos-nos subservientes a uma autoridade desviada, uma autoridade que não está cumprindo o seu papel. Nós não devemos nos deixar ser obrigados a fazer o mal, a pecar contra Deus. Então a igreja nesse momento, ela precisa ter uma resistência profética. Ela continua respeitando a ordem, por isso que ela não vai tomar o papel de um revolucionário, não vai tomar espada e ir para um campo de batalha, não vai para a pólvora, porque ela é a favor da ordem, mas ela vai protestar com a sua palavra, com a sua voz e com a solidariedade aos oprimidos. Alguém diz, mas pastor, isso daí seria possível diante desse texto que fala tão enfaticamente da questão de nós estarmos debaixo da autoridade? Veja que o texto fala para a gente estar debaixo da autoridade e diz que a autoridade é essa, como ela se porta. Se você lembrar, no Velho Testamento, Israel era uma teocracia. Os reis que governavam Israel eram autoridades constituídas por Deus, até de uma forma muito maior do que qualquer uma hoje o é. Não apenas por esse princípio geral de Romanos 13, mas porque aquela nação estava sob um cuidado providencial específico de Deus. Mas quando aquelas autoridades extrapolavam seus limites, oprimiam o povo, tentavam introduzir a idolatria no templo, tentava corromper os sacerdotes, perseguir os profetas, nós vemos que os profetas se levantavam contra essa autoridade. Obviamente não, como disse eu, com espada revolucionária, mas com a pregação intrépida. E quando nós vemos a atuação desses profetas, nós percebemos que eles não protestavam só contra a idolatria que estava sendo promovida, eles não protestavam só contra os falsos profetas que estavam sendo patrocinados por aquele regime apóstata, por aquela autoridade desviada, eles protestavam também contra a opressão do povo. Há um clamor muitas vezes deles por justiça social, para que as pessoas não sejam oprimidas. Note, esses profetas não estavam violando esse princípio de Romanos 13, que era muito mais forte no Velho Testamento em Israel, porque tratava-se de uma teocracia. Eles estavam cumprindo o seu papel profético.
E nós, igreja, hoje temos que cumprir o nosso papel profético. Martin Luther King disse que a igreja não é senhora e nem serva da igreja, é a consciência dela. Então, todo poder abusivo, todo poder que extrapola, deve ter a confrontação do povo de Deus. E isso é muito lógico. A Bíblia Sagrada, por exemplo, ensina quais são os deveres dos pais para com os filhos, relacionados à criação dos filhos, à educação. Fala também que os filhos devem se submeter aos pais. Se um pai abusar do seu poder de pai para fazer coisas erradas com o filho, nós iremos nos levantar contra. A Bíblia delimita qual é a função do pai, e se um pai sair dessa função, nós não pregamos contra. A Bíblia ensina que a mulher deve se submeter ao marido, mas a Bíblia também ensina que o marido deve amar a mulher como sendo a seu próprio corpo, como Cristo amou a igreja. Então, se tem um homem, por exemplo, que está com uma atividade opressora com a sua mulher, que está abusando da função que ele tem dentro do lar, obviamente nós vamos dizer que isso está errado, nós vamos protestar contra tudo isso. Se nós tivermos, por exemplo, na relação empregatícia, um senhor que não está pagando o salário adequado e tal, o seu empregado, né, o empregado deve continuar lá, padecendo e tudo, se for um cristão, mas deve estar orando a Deus, lembrando ao empregador que ele deve fazer, e a igreja deve falar contra isso. Tiago fala sobre isso, sobre a opressão daqueles mais ricos sobre os mais pobres, no sentido de lhes privarem do salário devido. Nós podemos ver que todas essas relações de autoridade podem ter abusos, e nós não nos incomodamos, pelo contrário, entendemos que é papel do povo de Deus reprovar todos esses abusos. E por que não o abuso do Estado? É uma outra relação de autoridade, como todas essas que eu mencionei. Se o Estado sai de suas funções, é devido à igreja protestar. Aliás, a igreja, ela sabe qual é a missão do Estado por uma revelação. Romanos 13 está dizendo. Deus não iria nos dizer quais eram os limites do Estado, qual era a sua função, só para a gente saber disso e ficar de braços cruzados. É papel da igreja dizer ao Estado qual é a sua legítima função. Dizer ao Estado onde ele está abusando. Aliás, ninguém mais pode dizer. Se nós é que temos a Bíblia Sagrada como cristãos, onde é dito qual é o papel do Estado e qual é a sua missão, os outros não acreditam nessa revelação, então somente nós podemos saber de maneira segura, pela palavra de Deus, qual é o papel do Estado. Se nós nos calarmos, nós não estamos contribuindo em nada com ninguém. Nós sabemos e não estamos dizendo ao Estado qual é a sua função. Nós sabemos e não estamos protestando contra os abusos, não estamos dizendo a ele em que momento e por que ele saiu dos trilhos, de maneira a chamá-lo de volta. Então esse é nosso papel. Também nos cabe mostrar a hipocrisia daqueles que, tendo as leis do Estado e falando em nome delas, não são cumpridores dessa lei, mas são transgressores dela, autoridades que transgridem a lei que elas mesmas estabeleceram. Nós vemos lá, por exemplo, que Dário lamentou ter estabelecido uma regra que depois prejudicou a Daniel, de quem ele gostava, mas ele não pôde voltar atrás, porque, afinal de contas, ele tinha selado aquela determinação. Então, lá a gente vê que eles se submetiam à lei que estabeleciam, embora, às vezes, até a lei não fosse boa. O cúmulo da degradação é quando o Estado não somente transgride a lei natural, a lei moral, mas transgride até as suas próprias leis. O apóstolo Paulo se deparou com isso e reprovou e colocou a hipocrisia diante dos homens. Lá em Atos, no capítulo de número 16, a Bíblia diz o seguinte: Paulo foi açoitado juntamente com Silas, né? E aí a Bíblia diz o seguinte, que Paulo falou assim, Atos 16, a partir do 37. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, por ordem dos magistrados, e sem sermos condenados. Note, ele está questionando o processo pelo qual ele foi tratado. Vocês nos açoitaram de modo público, vergonhoso, e nós nem havíamos sido condenados por um processo legítimo, sendo nós homens romanos.
Nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Então a gente vê como Paulo aqui mostrou a hipocrisia. Nós temos também com os judeus. Ele vai usar um termo pejorativo com o sacerdote, sem saber que o sacerdote era o sacerdote, que era uma autoridade. Ele vai pedir desculpa pelo termo pejorativo que usou, porque sabe que deveria respeitar a autoridade. Mas a outra coisa que ele diz dela, ele não se retrata, é que eles não estavam seguindo o processo que eles mesmos aceitavam. É lá em Atos capítulo de número 23, diz aqui no versículo 3 que Paulo falou assim: então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Note, mostrando a contradição dele com a própria lei. E os que ali estavam, versículo 4, disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Paulo está se retratando de ter chamado a autoridade de parede branqueada, mas ele não está se retratando na segunda parte, onde ele diz, tu estás assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Então, a igreja tem que mostrar essas contradições, tem que denunciar essas contradições. Não somente para si, mas também para os outros. Se formos nós os perseguidos, vamos fazer isso, mas se forem os outros também. De outra forma, seríamos antissolidários, se nós quiséssemos alegar isso a nosso favor e não para os outros. Então nós defendemos a liberdade para a igreja, a liberdade para os homens. Portanto, vamos estar atentos ao papel da igreja em relação às autoridades. Que Deus abençoe em Cristo a cada um.